Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. É motivo de polêmicas, vítima de fake news, vítima de notícias falsas. Nós vamos conhecer um pouquinho mais da GCM por dentro, saber um pouco as verdades, os bastidores da GCM, saber como que anda essa guarda tão querida do estado, do município de São Paulo, do município de São Paulo, saber dela exatamente como que anda esse relacionamento com a sociedade em geral. Notícias falsas, boatos, isso sempre surge e eu acho que os comandantes já estão acostumados a lidar com isso, porque tem pessoas que têm uma formação de pensamento já feita e não aceita discussão e nem debate. Mas nós vamos ouvir o lado de cá, saber este relacionamento. Como é que a Guarda Civil, na sua cúpula, lida com essa situação, o relacionamento com as pessoas, que é para isso que ela foi formada praticamente. Nós vamos conversar com Edson dos Santos de Oliveira, que é subcomandante da GCM. Tudo bem? Tudo bem. Olá, Roberto. Tudo bem. É um prazer. Viu como eu comecei, né? Que a GCM é vítima de notícias falsas, de polêmicas, de pessoas que têm já uma pré-formatação, né? Do que é e fala mal, não aceita discussão. Como que você vê essa relação da Guarda Civil com a sociedade hoje, diante dessas polêmicas? O trabalho que a Guarda Civil exerce no município, que é um trabalho de policiamento em âmbito municipal, geralmente já é um assunto polêmico, né? É uma coisa que já, por uma questão histórica, no Brasil nós percebemos que muitas vezes não é um serviço tão bem visto, né? Porém muito necessário. E nós vivemos um momento atual em que a população clama por segurança pública e a Guarda Civil está inserida nesse contexto. Toda vez que existe uma força, e é uma polícia militar é uma força, o exército é uma força, a guarda civil é uma força. Toda vez que existe uma força para que a lei seja cumprida, para que os respeitos sejam preservados, vamos colocar assim, a população seja guardada, os prédios públicos sejam preservados, toda vez que existe uma força exercendo o seu papel ali, geralmente existe o contraditório, né? Aquelas pessoas que vão falar mal, que vão inventar coisas. Sim, sem dúvida. Existe sempre aquele fotógrafo que quando o guarda está sendo atacado, ele não tira a fotografia, mas quando o guarda se defende, ele tira a fotografia. Ele vende um produto, né? Ele tem que colocar o que vende, né? O que o pessoal espera, o que o pessoal gosta de ver. Eu, como jornalista, acompanho um pouco mais de perto, eu olho as fotos assim, eu olho as imagens e falo assim, puxa vida, isso aí foi editado. É o momento, né? Aproveita justamente o momento que é interessante colocar e veicular. A Guarda Civil foi formada em que ano? A Guarda Civil, ela surgiu em 1986. Jânio Quadros? Com o prefeito Jânio Quadros. Ele, na sua campanha, ele já anunciou que iria criar, porque até então, quando se falava em segurança pública em âmbito municipal, se falava em iluminação, poda de árvores, limpeza de praças, e o Jânio Quadros, né, sempre com uma visão à frente do seu tempo, ele anunciou a criação dessa força policial municipal. E foi eleito, e como promessa de campanha ele cumpriu. Em 1986, ele criou a Guarda Civil. Foi pioneiro, né? Não tinha Guarda Civil ainda. Não, nós temos guardas até centenárias no Brasil. Sim. Muitas delas foram criadas, depois extintas, voltaram. Eu pensei que a Guarda Municipal de São Paulo tivesse sido a primeira. A Guarda de São Paulo, ela serve como referência para todo o país, por ser a mais importante, por ser uma das maiores. Por ser armada, nós temos guardas que não trabalham armados, então, em alguns municípios, mas a Guarda Civil, ela serve de referência nacional, porém, ela ainda tem guardas mais antigas, sim. Quantos policiais, quantos guardas tem a Guarda Civil hoje? Hoje nós estamos com um efetivo próximo a 6 mil homens. 6 mil homens? Divididos entre homens e mulheres. Pelo tamanho da cidade de São 30, Paulo, 70. Pelo tamanho da cidade de São Paulo, pela quantidade de parques, que parque exige muito. Sim, né? Parque exige demais. Sim, sem dúvida. Prédios públicos e tudo mais, eu acho que ainda não é suficiente. Não, estamos muito aquém. A lei prevê hoje que nós podemos ter 15 mil. Nós estamos com 6. Isso, a lei municipal. A lei 13.022, que é uma lei federal que regulamenta a ação de todas as guardas em âmbito nacional, ela prevê uma proporção com relação
os habitantes do município, que pode chegar, no nosso caso hoje, a em torno de 23 mil homens. Então, nós estamos bem aquém da quantidade necessária para nós atuarmos com excelência. Qual é a função primordial da Guarda? A Guarda foi criada para qual serviço? Isso, a Guarda Civil, conforme previsão legal, artigo 144 da Constituição e a Lei 13.022, qual a previsão dela? É a preservação dos bens municipais, da população, prestar serviço de segurança, agir em âmbito municipal, vamos deixar bem claro isso, todas as guardas, elas atuam no município delas e elas colaboram na segurança pública. Então, a ação dela é preservar os bens, serviços e instalações municipais, atuando, colaborando com a segurança pública do município. Ela tem a função, então, de guardar o patrimônio da cidade. Inclusive o patrimônio E a população é um patrimônio. A vida é o maior patrimônio, né, que nós população temos, é um patrimônio. sem dúvida nenhuma. O guarda civil, ele pode prender um ladrão, ele pode perseguir e prender um ladrão? Sim, sem dúvida, ele deve. Ele não poderia, né? Nesse caso, ele deve. Ele age também contribui na segurança pública e tem a obrigação, inclusive, de fazer a prisão, sim, dos meliantes, sem dúvida. Atualmente, nós atuamos em diversas áreas. Nós combatemos o tráfico, principalmente na área conhecida, né, como vulgo Cracolândia. Nós atuamos intensamente lá, coibindo o tráfico de drogas. Todos os dias aí nós fazemos apreensões. A Guarda Civil faz essa contribuição na segurança, sem dúvida. Uma pergunta assim, meia boba, mas é importante que se diga. Você disse que a Guarda Municipal, ela atua no município, sim, certo? Municipal no município. Mas se você está em perseguição do bandido... Sim, podemos. O cara entrou ali para Fernão Dias e caiu em Guarulhos. Não é igual o filme norte-americano, né? Você vai, para a viatura... Para na fronteira com o México. Infelizmente, ele atravessou o Femora. Não. Para na fronteira com o México. Não, inclusive a legislação prevê, né? Em caso de flagrância, pode prosseguir. Então, não perde o bandido ali, não. De jeito nenhum. Vai catar ele lá. Vamos continuar a ação. Isso é importante saber, porque assim, não, para aqui, ó, tchau. Não, muito sem aquela imagem, né? Pô, atravessou a fronteira, vai embora. Não. A ação continua do início ao fim. A ocorrência termina na delegacia preferencialmente com o bandido preso. Agora há pouco nós estávamos falando sobre os espaços públicos que ocupam o maior efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Nós estamos falando, os prédios públicos geralmente têm 2, 3 guardas de acordo com a demanda, né? Sim. No caso do prédio da prefeitura, por exemplo, muito mais, no prédio da Câmara, muito mais, sim, porque exige esse efetivo que tem passeatas, tem coisa, então precisa, sim, de um efetivo maior, mas prédios normalmente ocupam 2, 3 pessoas. Os parques, de uma maneira geral, é um problema, não é? Parques são áreas grandes e que é de competência nossa, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, só o Parque do Ibirapuera, que é o maior parque mais importante, né, de São Paulo, não maior. Mas no Parque de Ibirapuera nós temos lá em torno de 120 guardas para fazer o policiamento lá, no caso 24 Tem que rodar horas. Dentro? 24 a pé, horas. De carro? A pé, de bicicleta, de patins. Lá nós utilizamos muito policiamento com patins, então são viaturas, motos também. O Parque do Carmo, por exemplo, que é um pouco mais distante, mas é enorme também. Também é feito, nós temos também... A gente ouve falar de coisas, de agressões, de tráfico, de uso de droga em vários parques, onde tem uma floresta mais densa, sim, né, onde digamos assim, a acessibilidade do guarda não é tão fácil. Nesse caso, vocês colocam que tipo de equipamento, então, que tipo de visão vocês têm desses parques? Para esse trabalho específico, nós temos um destacamento da guarda, uma superintendência da guarda, que é a superintendência ambiental. Ela faz parte da Guarda Civil. Da Cantareira, por exemplo, também? Isso, porque muitas pessoas, porque eles utilizam até uniforme diferenciado, eles usam camuflado. Uhum. É bom a gente esclarecer isso, inclusive, porque muitas pessoas pensam, pelo fato deles usarem aquele uniforme verde, eles pensam, é do Exército, mas é guarda, mas é outra guarda, não. É a Guarda Civil Metropolitana, eles fazem parte desses 6 mil homens que compõem a Guarda Civil. Porém, eles são da Superintendência Ambiental. E com vista justamente a esses parques, assim, que é a vegetação mais fechada, com área de preservação. Que tem uma acessibilidade mais difícil. Mais difícil, são viaturas já próprias, são viaturas 4x4, que já são preparadas para chegar nesse local. Atuam muito na Cantareira. Cantareira, como você falou, na área do Parque do Carmo e muito na área sul, Zona Sul,
que é a maior área verde de São Paulo, está localizada na Zona Sul. Jardim Ângela, aquela região. Toda aquela, nós inauguramos Marcilac. lá. O engenheiro Marcilac. É o último. Para você ter uma ideia, nós temos uma base que chama Base Bororé, que tem que atravessar a balsa para chegar. Que era uma população... Tem uma ilha lá, né? Isso, não chega a ser uma ilha porque ela tem saída, né? Mas é uma península, mas é uma cercada por água, na represa, e a população pedia muito a presença policial lá no local, porque não tem da Polícia Militar, não tem de ninguém. Nós instalamos uma base da Guarda Civil na beira da represa para atender essa região, e aí a Guarda Ambiental que faz esse policiamento no local. A cidade de São Paulo é uma cidade maravilhosa. A grande parte dos paulistanos não conhece muito bem a cidade de São Paulo. Nós estamos falando do extremo sul da cidade de São Paulo, onde ali tem um mirante que você enxerga o mar. É verdade. Não é isso? Você pensa que nem está mais em São Paulo. Você pensa que saiu da cidade de São Paulo. No mirante ali você enxerga o mar. Ali na região de Itaiaense, alguma coisa assim. Próximo à divisa ali, né? Próxima. E essa região tem uma mata muito densa, muito fechada e bom para a cidade de São Paulo. Eu espero que continue dessa forma, como a Cantareira, talvez até mais do que a Cantareira, né? Sim, lá é uma região bem maior. Lá a mata, a área de preservação é bem maior que a Cantareira. E exige um efetivo enorme. Esses guardas que mexem com a parte de campo, ambiental, eles também têm a função de olhar os animais, por exemplo, essa questão da febre amarela que teve agora. Sem dúvida. Passar informação sobre o número de macacos que morreram. Sim. Nós temos uma viatura até que é própria para fazer o resgate desses animais. E já é destinação correta para eles. Como é que eu chamo pela sua graduação? Eu estou falando Edson, mas é o quê? Sim, eu sou inspetor superintendente. Inspetor superintendente. E sou subcomandante da Guarda Civil. Atualmente sou subcomandante da Guarda Civil. Então, como é que eu te chamo? Subcomandante? Inspetor Edson, geralmente é como me chama, Inspetor Edson. Inspetor Edson, esse pessoal que trabalha na mata, nós vamos entrar no nosso assunto já, viu? Porque o diversidade fala de pessoas com deficiência. Nós vamos no segundo bloco. Primeiro nós estamos conhecendo a guarda. Esse pessoal que trabalha na área ambiental, sim, eles recebem treinamento muito mais específico do que os outros guardas, por exemplo. Eles recebem ensinamento de botânica, de zoologia. Sem dúvida nenhuma. Eles fazem a formação normal, eles ingressam como guardas, fazem a formação do Guarda Civil e depois é feito um curso específico para atuarem na área ambiental. E aí sim, eles têm todo esse contato, eles fazem treinamento de resgate, inclusive, resgate de animais, resgate de pessoas. Eles fazem um treinamento para saber o que fazer em caso com animais peçonhentos e tudo mais. Tem todo um treinamento, sim. Nós estamos conversando com o subcomandante da Guarda Civil Metropolitana, o senhor Edson dos Santos de Oliveira, falando a respeito de como funciona a guarda, quais são as suas especificidades internas, como ela atua de uma forma geral dentro da cidade de São Paulo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com o subcomandante da GCM da cidade de São Paulo, Edson dos Santos de Oliveira. Ele estava explicando para a gente como funciona a Guarda Civil. Para completar o primeiro bloco, eu só queria fazer uma última pergunta nesse sentido para o inspetor, e depois nós vamos entrar na questão do assunto específico do diversidade, que é deficiência. Inspetor, para completar o bloco anterior, sim, eu queria saber o seguinte: nós tivemos uma coisa muito triste na cidade de São Paulo, em Minas Gerais, no interior de São Paulo, em vários lugares do Brasil, que foi pessoas matando macacos, sim, porque achavam que ele era o transmissor da febre amarela. Isso não é uma verdade, já foi dito por todas as mídias do Brasil, por sim, jornais, revistas, cinema, televisão, rádio, tudo. Já foi dito para essa população que o macaco não tem culpa nenhuma, muito pelo contrário, ele é vítima. Isso é muito importante. E nós já soubemos notícias de macacos envenenados, macacos mortos a paulada. O grande transmissor é o inseto, é o mosquito. O macaco, ele é vítima. No caso da Guarda Civil, por exemplo, esses guardas, eles estão, por exemplo, treinados para chegar para a população ribeirinha, a população que mora lá no meio da mata, que mora lá
no extremo sul da cidade de São Paulo, ou na Cantareira, na região de floresta densa, eles estão treinados a informar a população sobre o assunto? Sim, inclusive... Eles fazem isso? Sim, a Guarda Civil ela trabalha também com campanhas de orientação, fazendo palestras em escolas, palestras em comunidades, amigos de bairro, justamente levando essa informação. Fizemos esse trabalho, inclusive, quando houve esse surto, com relação a isso, deixando claro a importância, porque ao contrário do que todos pensam, você até falou, né, o macaco ele é importante para alertar quanto à febre amarela. Então, ele também é vítima, ele também contrai doença. Ele é a primeira vítima. Ele é a primeira vítima. E ele nos avisa, ele nos dá esse alerta. Então, nós trabalhamos com isso, a Guarda Ambiental também faz palestras em escolas, em locais, para orientar a população. Também faz parte do nosso trabalho. Eu tenho uma ligação bastante com a região de São Roque, e rodo ali nas matas, tal, gosto de andar pelas ruas, no meio da mata ali e tal. E eu fiquei muito triste quando foi, acho que novembro, dezembro, um senhor que mora ali na região falou para mim que tinha encontrado 5 macacos, 5 bugio, que inclusive é um macaco que está em extinção, certo? Mortos, e que eles tinham sido envenenados. O pessoal preocupado. Não sei se é verdade, eu estou contando a história como eu ouvi, entendeu? Mas eu fiquei muito triste com isso. A Guarda Civil faz o resgate, inclusive, de animais feridos, animais machucados. Nós levamos para as zoonoses para que sejam tratados e devolvidos, à medida do possível, à fauna. Inspetor Edson, vamos entrar no nosso tema. Vamos lá. A Guarda Civil, mais de 20 anos aí de existência. 32 anos. 32 anos de 32 eu sempre erro no número. Tudo bem. 32 anos de existência. Com certeza absoluta teve no decorrer da sua vida muitos acidentes, Sim. vítimas de tiro, vítimas de acidente de carro, de moto, tudo mais. E guardas que ficaram com deficiência. Sem dúvida. Auditiva, visual, com amputação, Diversas. com paraplegia, com tudo isso. Como que a Guarda Civil lida com os seus deficientes? Os nossos. Então, vamos deixar bem claro, ao contrário do que todo mundo imagina, a pessoa se acidentou, tanto em serviço como fora de serviço, não é o fato de ter sofrido um acidente que ela vai se aposentar. Não é assim que funciona. Dentro da Guarda Civil da Prefeitura é feito um trabalho chamado readaptação funcional. O que seria readaptação? Você vai aproveitar o servidor respeitando a deficiência dele, de acordo com o laudo que ele tem. A nova estrutura física e dele. vai empregá-lo na função, porque a Guarda Civil ela também não tem, nós não fazemos só o policiamento externo. Nós temos toda uma estrutura administrativa também para manter esse policial na rua. Serviço de inteligência. Serviço de inteligência, o serviço reservado, sem uniforme, nós temos corregedoria, nós temos guardas que trabalham, inclusive nas juntas de serviço militar. Hoje em dia, os funcionários das juntas, a sua grande maioria são guardas civis, justamente que tiveram um problema, sofreram um acidente ou, às vezes, até algum problema psicológico, a pessoa não está bem. E na junta, pelo fato de ser mais tranquilo, fazer um trabalho administrativo interno, nós empregamos esses servidores nessas funções. No caso de uma deficiência grave, por exemplo, uma tetraplegia ou uma paraplegia alta, uma amputação séria, uma biamputação de membros inferiores, qualquer coisa assim, nesse sentido, e o guarda fala, não, eu quero me aposentar, ele tem o direito? Isso vai ser avaliado pelo médico da prefeitura. Ele vai passar por uma junta médica que vai avaliar se o caso dele é o caso de aposentadoria ou se ele ainda pode ser empregado. Eu sempre aconselho que não, que a pessoa continue inativa. Nós temos um caso assim, nós temos o caso de uma guarda que ela indo trabalhar, sofreu um acidente de moto, teve o seu braço amputado em virtude do acidente e mesmo assim hoje ela trabalha na instituição, trabalha uniformizada, armada e desenvolve suas atribuições, não há problema nenhum. É muito bem empregada, contribui bastante. Depois que ele sofre um acidente, que ele fica com algum tipo de deficiência, ele tem algum tipo de seguro de vida, seguro invalidez, tem algum prêmio a mais no salário? O salário continua o mesmo? Como é que é essa relação de valores? Valores? No caso, nós temos, a Guarda Civil tem um seguro de vida que a Guarda prevê só para caso de morte. Agora, em caso de acidente, se for em ato de serviço, se for em serviço, dentro da prefeitura existe uma legislação específica que vai ser avaliado e geralmente tem uma gratificação que aí eu não saberia
exatamente mencionar qual percentual, acho que eles avaliam de caso a caso. Recebem tratamento psicológico? Nós temos uma casa de atenção que recebe os guardas quando eles estão com problema, que é do nosso DTOS, né? Departamento de Orientação Social. Então nós temos, chama casa de atenção, quando o guarda está com problema ele é acompanhado, temos assistentes sociais, temos psicólogos que fazem todo esse acompanhamento junto aos servidores. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem uma associação independente que é a APM-DEFESP, que é a Associação dos Policiais Militares Deficientes do Estado de São Paulo. O negócio é grande pra caramba, demora o programa inteiro para falar o nome da APM-DEFESP, do qual eu tenho uma admiração muito grande, conheço todo o pessoal de lá. Eles fazem uma associação para cuidados de fisioterapia, tratamento psicológico, terapia ocupacional, hidroterapia, e faz uma série de trabalhos para os policiais militares da PM. Certo. A Guarda Civil tem algum tipo de associação assim? Não, associação assim, dessa forma não. Eles estavam inclusive tentando abrir um canal de conversação com a GCM, porque como é descontado em folha de pagamento, precisaria ter esse contato. Existiu essa conversa entre a GCM e a Guarda e a PM-DEFESP? Não sei se te informaram. Seria conveniente que houvesse uma associação. Muito interessante, não só ligar a PM-DEFESP, que já é uma associação que tem know-how, mas criar uma associação de vocês, porque o trabalho é magnífico. O trabalho de hidroterapia, terapia ocupacional, fisioterapia, eles têm fisiatras, fisioterapeutas, tem uma série de... É bom que eles já têm toda uma estrutura montada. Montada. Isso é importante porque muitas vezes a fisioterapia, eu, por exemplo, quando eu fiquei deficiente, quando você fica com a paraplegia, meu centro de gravidade é mais ou menos aqui na altura do umbigo, você não tem equilíbrio nenhum. Eu não conseguia levantar na cama, não conseguia rolar de lado. Só um trabalho de uma fisioterapeuta muito experiente, muito boa, consegue você colocar você no prumo, na cadeira de roda e fazer você tocar a cadeira e voltar para a vida normal. Então isso é importantíssimo, esse tipo de trabalho. A Guarda Civil, por sorte, assim, vamos dizer, como o efetivo nosso em relação ao da Polícia Militar, por exemplo, é bem menor, então proporcionalmente também o número de servidores, né, que nós temos com problemas assim mais graves, também é um número bem menor, né? Até por isso. Mas vocês têm convênio com os hospitais de uma maneira geral? Nós temos convênio, nós temos o Hospital do Servidor Público Municipal que nos atende, e nós temos essa parte do COGES, da Prefeitura, que presta toda uma assistência aos servidores. Você tem um número de deficientes que a GCM já tem no seu histórico, ou quantos GCMs ficam com deficiência por ano, que sofrem acidentes graves? Deficiência eu não tenho. Nós temos números que não são números até elevados, de servidores que estão readaptados, servidores que estão assim, com algum tipo de restrição. Tá? Hoje nós estamos com 920 servidores, que aí envolvem servidores com problemas psicológicos, né, que também... Com parafuso no joelho? E temos, que é o meu caso, né? Inclusive, eu estou aqui, o comandante Carlos Alexandre Braga falou, Edson, você é a pessoa certa, inclusive, para ir participar disso, que para você ver como na Guarda Civil, o servidor que tem uma restrição física, ele não é prejudicado, porque eu estou no último nível da carreira da Guarda Civil, sou subcomandante e eu sou readaptado físico. Certo. Tenho um problema no joelho, inclusive tenho minhas deficiências, mas que não prejudicam o meu trabalho, exerço minha atividade normalmente. Essa pergunta que eu fiz, ela tinha uma segunda intenção, e eu acho que de grande importância, inspetor, que é o seguinte, as pessoas que estão nos vendo agora precisam saber que o número de acidentados dentro da Guarda Civil Metropolitana, como dentro da Polícia Militar, e aí por diante todas as forças, é um número muito grande. Por quê? Porque eles estão em risco o tempo todo. Sai em perseguição num bandido, ele não vai andar a 10 por hora, ele não vai poder respeitar o limite de velocidade de 50 km por hora se o bandido está a 200 lá na frente e ele precisa pegar o cara. Ele não pode correr porque fala assim, não posso me acidentar, então o cara está dando tiro, ele sai correndo e vai embora. Ele precisa pegar o bandido, ele precisa parar com aquela ação destrutiva. Então, o número de acidentados, o número de feridos dentro da guarda é muito grande, assim como é dentro da Polícia Militar. E o número de mortos também é muito grande. Nós precisamos verificar este lado difícil de conviver dentro da sociedade de uma maneira geral, a guarda que tem uma responsabilidade tão grande
e sempre colocando a sua vida em risco. O trabalho nosso é de risco, é um trabalho muito estressante e que acaba com isso gerando esse índice alto. Hoje, dos 6 mil servidores, 920 nós temos com restrição. Então, é um número realmente elevado em virtude do trabalho que nós exercemos. E o relacionamento da Guarda Civil com os deficientes da população em geral? Sim. Os cidadãos, os cidadãos da cidade de São Paulo que Sim. têm deficiência, Sim. o relacionamento da Guarda, eles recebem treinamento para saber lidar com o cego, com o surdo, com o deficiente cadeirante e aí por diante? O guarda, quando ingressa na instituição, faz parte do currículo dele, da sua formação, essa parte. Inclusive, o senhor está convidado a nos contemplar com uma palestra lá no nosso Centro de Formação em Segurança Urbana. Será um prazer. Que é a Escola de Formação dos Guardas, a nossa Academia de Formação dos Guardas. E nós trabalhamos com isso, sabe? Não só com isso, como orientação sexual, como o direito da mulher, Maria da Penha, tudo. Nós trabalhamos não só com a parte de legislação, mas como tratar essa população. E o guarda tem por obrigação todo ano estar se atualizando. Faz parte da vida do guarda civil, está sempre atualizado. Porque o deficiente, cada deficiência tem a sua especificidade, né? Tem um deficiente que a gente chama de deficiente invisível, que é o surdo, que você olha para ele e não vê nenhuma deficiência, você vai abordar, ele não responde, tem que virar de frente, saber se o cara está realmente te ouvindo ou não. Inclusive, Libras, linguagem brasileira de sinais, faz parte do currículo de formação do Guarda Civil, é matéria obrigatória também. Maravilhoso, eu espero que vocês continuem se aperfeiçoando. Se alguém quiser falar com o inspetor, quiser uma pergunta a mais que não foi feita no nosso programa, quiser conhecer um pouquinho mais a respeito da Guarda Civil, pode passar um e-mail para edsonsoliveira@prefeitura.sp.gov.br. edsonsoliveira@prefeitura.sp.gov.br. Vocês estão falando com o vice-papa. Subcomandante da Guarda. Vai responder. Edson, obrigado pela sua presença. Roberto, foi um prazer estar aqui com você. É bom a gente esclarecer essa população. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade. Nós esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.